Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a terceira semana que eu estou tratando com vocês sobre este tema. A fé é mais que acreditar. Na verdade, as 2 semanas passadas, e somando a elas a de hoje, tudo ainda é uma introdução do que eu pretendo falar com vocês. Porque futuramente eu vou usar a vida de alguns homens de Deus como exemplos de fé. Mas nesse preâmbulo, eu estou tentando mostrar a vocês sobre a necessidade de estudarmos, meditarmos sobre a fé. Porque na semana passada eu mencionei a vocês que as palavras nos dias atuais estão perdendo a sua essência. Um exemplo disso é a palavra amor. Amor, antigamente, era uma palavra que se usava com muito respeito. Mas hoje em dia, amor se transformou numa coisa banal. Nós vemos 2 pessoas que mal se conhecem e elas então concordam assim: vamos praticar o amor. O sexo faz parte do amor, mas ele sozinho não é amor. Na cadeia da construção do amor, o sexo está em último lugar. Porque o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão que o ser humano toma para abençoar o seu próximo. Então, nesta noite, eu, como subtema, aqui vai: cuidado com o que ouve, pois a fé vem pelo ouvir. Cuidado com o que ouve, pois a fé vem pelo ouvir. E o texto que nós vamos usar está em Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 17. E lá está escrito o seguinte: como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos.
Então, antes de eu comentar todo o assunto, eu vou dar uma pincelada nesses versículos aqui com vocês. Há muitas pessoas que pregam aqui, usando esse versículo 13, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Isso precisa ser muito bem entendido, porque Deus não está falando aqui de libertação, libertação em geral, de enfermidade, de problemas familiares. Não. Essa ajuda que as pessoas pedem é para se libertarem de um sistema, a fim de ingressarem novo. Você sai de um trem, de um ônibus, de uma rota errada, porque percebe, mas você não consegue sair de lá sozinho. Para que você saia e tome a rota certa, ou a condução correta, você precisa do auxílio de Deus. Sem o auxílio de Deus, você não consegue sair de um sistema mundano, satânico, que tenta destruir sua vida, sua casa, seu presente e seu futuro. É necessário pedir a ajuda de Deus constante, para que nós possamos viver debaixo da sua graça. E então, o versículo 14 diz: mas como é que as pessoas irão pedir, se não crerem nele? Como é que as pessoas vão pedir se não crerem em Deus? É impossível. E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Então perceba, é necessário ouvir para crer. E a mensagem vai dizer à pessoa de onde ela precisa ser salva. E então no verso 15: e como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados quem? Mensageiros. As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. O que significa esta expressão boas notícias? O Evangelho, a mensagem da parte de Deus. Continue. Mas nem todos aceitam o quê? A boa notícia do Evangelho. Então, a palavra de Deus diz: como é maravilhoso ver pessoas anunciando a mensagem de Deus. Mas ele não está dizendo que todos que falam de Deus causam esse espanto. Na verdade, Deus fica feliz quando alguém expressa o que Ele está dizendo, e não o que a pessoa supõe que Deus está pensando. Então, ele diz: nem todos aceitam o Evangelho. Por
Por quê? Porque nem todos querem realmente serem salvos. Se eu fizesse uma pergunta aqui, em que área da sua vida você precisa ser salvo? Alguns pregadores vão dizer assim: se você está enfrentando um problema familiar, você precisa alcançar a vitória. Mas como é que se alcança a vitória em uma coisa assim? Simplesmente orando, expulsando um demônio da casa? Não, é muito mais complexo do que você pensa. Esse simplismo que entrou na igreja, espero que você entenda o termo, porque simplismo não é a mesma coisa que simples. Esse simplismo significa essa falta de conteúdo, essa falta de essência, essa mania que nós adquirimos de rebaixar o Evangelho a uma categoria que qualquer tipo de mente pode entrar e acreditar que está sendo abençoado por Deus. Isso se tornou muito danoso. Esse tipo de atitude visa corromper a verdade, escancarar portas que não estão abertas para todo mundo. Nós sabemos que só podemos chegar a Deus por meio da porta que é Jesus, e por meio de um caminho que é estreito, e que Jesus diz: eu sou o caminho. Então, as pessoas não querem aceitar Jesus, eles não querem viver dentro da missão que Jesus lhes dá. Eles aceitam até uma religião e espalham uma mentira que todos os caminhos levam a Deus. Chega um momento em que você tem que decidir. Aquilo que você está vivendo te levará para a eternidade? A experiência que você está tendo agora de vida está lhe roubando a eternidade? Você tem que ter um valor na sua vida que lhe cause algum espanto, que faça você colocar o pé no freio, que o faça refletir. Pois a própria palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você talvez chegou onde queria, e agora as situações na sua vida estão lhe roubando a fé. Você já não é mais a mesma pessoa. Você não está mais para Deus como aquela pessoa útil nas suas mãos, para abençoar tanto seus irmãos na fé, seus filhos, como pessoas que precisam, que estão longe de Deus e precisam se aproximar dele, porque não existe solução longe de Deus. Tudo não passa de paliativo. O princípio de achar que existe solução sem observar os princípios de Deus é este: um caos atrai um outro caos, um abismo atrai outro abismo, a desgraça atrai a desgraça.
Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E então o apóstolo Paulo diz, portanto, no verso 17, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. O termo pregar aqui não tem nada a ver com berrar, mas tem mais a ver com explicar, ensinar. Nós precisamos nos disciplinar a aprendermos, por meio do ensinamento, o que precisamos aprender acerca de Cristo. E precisamos educar nossos ouvidos a ouvir o que realmente precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Porque o Evangelho não nos traz uma mensagem que nos deixa numa sensação de mar de rosas. Eu digo que muitas vezes, quando nós nos deparamos com as Escrituras, nos sentimos envergonhados. Mas é bom que nos sintamos assim, para que nós possamos crescer. Há um ditado que diz: o professor que sabe é aquele que não sabe. Então, o professor que sabe é aquele que não sabe. Quando um cristão acha que já é dono da verdade, ele deixa de crescer e ele interrompe o fluxo do trabalho de Deus na sua vida. E isso é um perigo, porque esta pessoa passa a confiar em si mesmo, nos seus talentos naturais, e ele deixa de ouvir. Por que nós nos reunimos a cada semana aqui? E isso é muito pouco. Não é à toa que a nossa fé está caindo pelas tabelas, porque quando nós nos reunimos apenas uma vez por semana para ouvirmos a palavra de Deus, lhe garanto que isso é muito pouco. Por isso que nós colocamos na internet os vídeos, os áudios, textos, para que as pessoas tenham acesso. Ninguém poderá nos culpar de não darmos a palavra de Deus às pessoas. As pessoas que não querem receber é que receberão esta culpa. Então se esforce e tome cuidado com o que você ouve, porque aquilo que você ouve gera uma crença, e esta crença pode impedir de você ouvir o que deve ouvir. Você pode chegar a um ponto de dizer: eu não quero ouvir isso, isso não é para mim, quando Deus está falando diretamente com o seu coração. Nós estamos estudando sobre a fé, e até agora nós vimos dois motivos. Jesus disse que antes da sua vinda, a fé se enfraqueceria, que dificilmente se encontraria fé neste mundo. Imagine, é Jesus que está falando isso. Se ele disse isso, nós precisamos ficar alertas, porque os sinais que estão
diante dos nossos olhos apontam para a sua vinda iminente. Ah, mas antes não tinha internet, então não se ouvia tantos rumores de guerra, não se ouvia tantos terremotos, não se ouvia tantas catástrofes. Mentira! Os próprios cientistas estão dizendo que o número acelerado de catástrofes é muito grande. O número de guerras e de guerrilhas, o aumento é assustador. O número de doenças é assustador. Olha o Brasil como está. Hoje você tem que andar na rua com um frasquinho de repelente. Você vê a educação do nosso povo. Às vezes eu chego aqui de manhã, pessoas jogando lixo na rua, na calçada. Outro dia eu vi um senhor jogando o lixo no saquinho, esvaziando o saquinho para usar o saco de lixo, para futuro lixo. O que você pode esperar de uma nação assim? Se é que nós podemos chamar isso de nação. Cada um que o nosso presidente chama para ocupar um cargo, o tribunal impede. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, você vai numa igreja e você vê como elas estão cheias. Mas cheias do quê? De gente desesperada atrás de solução. E nós nos habituamos a chamar isso de fé. Porque as pessoas vão buscar solução porque têm fé. Não é verdade? Nós estamos confundindo a fé com outra coisa, que não representa propriamente a fé. Já falaremos. Por que nós temos que meditar sobre a fé? Porque o modo como nós a estamos construindo hoje em dia está errado. A fé não se constrói sobre uma esperança, sobre um desejo. O que essas pessoas fazem nas igrejas, fazendo campanhas, novenas, corrente, isso aí é desespero, isso é desejo pessoal, isso não é fé. Fé não é desejar que alguma coisa aconteça na minha vida. Fé é a certeza de que Deus já fez algo na minha vida e está para acontecer. É totalmente diferente. O que os pastores estão disseminando é uma ideia errada, que faz com que as pessoas mais percam a fé do que uma atitude correta para crescer nela. Para que a fé se desenvolva, é necessário aprender a amar. Nós aprendemos que quando nós nos aproximamos de Deus, não foi porque nós o amamos. Você não foi a Deus porque o amou.
Foi Deus, como diz as Escrituras, Deus nos amou primeiro. Você chegou até Deus porque Ele o amou e se revelou a você. Mas você poderia ter rejeitado a revelação dele. Você não viu no texto? Quem creu na nossa mensagem? O homem pode se afastar tanto de Deus e chegar a um ponto de não querer acreditar mais. Mas ele continua na igreja, ele continua na família espiritual, mas ele não exerce fé. Quando você chega a Deus, você não consegue ter fé, porque você não consegue sozinho sair de um lugar para o outro que Deus estabelece. Você precisa da capacitação que Ele pode dar. Esse tipo de fé nós não temos. E então Deus coloca uma porção de fé no nosso coração. Como? Por meio de aprendizado. Deus nos ensina como nós devemos crer nele. E então nós cooperamos com Ele, saímos de uma situação para outra que o agrada e que espiritual e moralmente nos edifica. Nenhuma pessoa consegue se libertar de uma filosofia contrária a Deus e até satânica sem a ajuda e o poder de Deus. Se hoje você está livre desses poderes, você levante a mão para o céu e agradeça ao Senhor. No entanto, a fé, ela te deu a condição de fazer este movimento, te deu a condição de sair. Porém, agora você tem que crescer na fé, desenvolver esta fé em cooperação com Deus. Deus espera da nossa parte um esforço. E como é que eu sei que a minha fé é verdadeira? Por meio das minhas atitudes. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Vocês conhecerão as pessoas que estão alinhadas com Deus. Vocês conhecerão as pessoas que vivem próximas a Deus por meio das coisas que elas produzem. Como é que você conhece um bom aluno? Porque ele anda com material escolar? Porque ele frequenta a escola todos os dias? Porque ele levanta cedo e toma café rápido para ir com os amigos à escola? Como é que você conhece um bom aluno? Porque ele senta na sua cadeira, sua carteira, e ele respeita o professor, ele não chega atrasado, ele não participa daqueles conluios, daquelas bagunças ou de bullying, ele então respeita os seus colegas. Ele é um bom aluno por causa disso? Ele pode ser tudo isso e ser um péssimo estudante. Ou não é? Como é que você conhece um bom aluno? Pela avaliação dele. Como é que você conhece um bom filho?
Como é que você conhece como é que você conhece um bom pai, uma boa mãe? Como é que você conhece um bom marido, uma boa esposa? Um bom pastor? Então, pela avaliação, pelo que ele produz. Caso você tenha uma empresa, ou você supervisiona pessoas, você não tem que avaliar essas pessoas constantemente? E você pensa que o Espírito de Deus não está avaliando você constantemente? Ele está me avaliando constantemente. O que eu quero da minha vida? A fé verdadeira, ela cresce sobre atitudes elevadas. Na semana passada nós lemos o capítulo 13 de 1 Coríntios, lembram? E nós falamos sobre a definição paulina ou do apóstolo Paulo sobre o amor. Ele falou uma série de coisas, o que o amor não é, o que o amor é. Ou não foi assim? Quando nós construímos a nossa fé, ou desenvolvemos a nossa fé sobre os alicerces do amor, nós percebemos claramente que a fé não é um objeto mágico dado por Deus, não é uma esperança, não é algo que vem na sua cabeça dizendo assim: ai, não está dando certo as coisas lá em casa, mas eu creio, Deus vai fazer. Espera aí, tudo bem, Deus pode intervir, mas qual é o meio? Como Ele vai fazer isso? Qual é o processo que Ele vai usar para realizar tudo isso? Eu não estou aqui para brincar com vocês, para enganar vocês. Por favor, me entendam. Eu estou me esforçando ao máximo para ensiná-los a verdade do Evangelho. Você está com um filho problemático. Qual é o processo que Deus usará para você lidar com o seu filho? Desculpe, que está gerando tristezas ao seu coração. Você está enfrentando uma enfermidade. Como é que você vai lidar com esta situação no momento? Que disposição mental você vai adquirir para lidar com a fragilidade do seu corpo neste momento? Você vai sair à caça de orações poderosas que expulsa todo tipo de enfermidade e você vai acabar morrendo. O que você vai fazer da sua vida neste instante? Que lhe dê dignidade e que dê dignidade ao próximo. A fé não é uma esperança terrena. Jesus não nos deu a fé para que nós ficássemos pedindo carro, casa, namorado, namorada. A fé não é um artifício humano para manipular a divindade, como muitas pessoas fazem em reuniões assim: Deus tem que fazer. Já viram isso? Deus
fazer. Imagine esse líder, esse que se chama pastor, ensinando uma coisa dessas. Você, mãe, ensina o seu filho, chama de lá, filho, hoje à noite nós vamos dar uma prensa no pai, ele tem que fazer. Imagine você lidando com o seu filho nessas fases. Ou então você, marido, chamando o seu filho ou sua filha, dizendo assim: vem cá, hoje à noite nós vamos pegar a sua mãe, encostar ela na parede, ela vai ter que fazer. Isso é um absurdo. Isso não é uma família, isso é um campo de guerra. Isso é um desconhecimento de princípios e valores estruturais. Quando Deus criou o homem, Ele o fez com a capacidade de exercer fé, tanto natural como espiritual. O homem tem a capacidade para crer nas leis espirituais e naturais. Imagine você subindo no edifício Empire State, ou naquele edifício lá em Dubai. Você diz assim: vou saltar daqui. Você pula. Quando você passa pelo 30º andar, todo mundo está na janela. Ei! E você grita: estou aqui vivo. E a turma assim. Você passa pelo 20º andar: estou vivo. E vai ganhando velocidade. Espere até chegar no chão. Você desrespeitou a lei da gravidade. Não é? Você sabe que você não pode dar murro em ponta de faca. Quem vai perder? Se você colocar uma faca e dar um murro nela, você vai perder. Imagine você tentando parar numa estação de trem ou trem. Hã? Vai sobrar nada da pessoa. Sobra nada. Ele passa por cima. Vai embora. Você não pode lutar contra algumas leis. Tente andar sobre o mar. Eu tentei. No início da minha caminhada cristã, eu ouvia muito: Deus quer, desafie Deus. E eu disse: eu te desafio. Fundou. Não é uma estupidez. Eu parava e ficava me vendo debaixo de túnicas, com um cajado na mão. Era o século XX. Não era mais fácil um computador com um botão? Então, você não pode ir contra determinadas leis. Encha sua mente com um lixo mental, e você vai ver como o seu comportamento vai mudar. Comece a andar com pessoas cujo valor moral é baixo. Ande descuidadamente com essas pessoas. Ande sem dar a elas o seu testemunho cristão, o seu testemunho de compromisso com Deus, e você vai ver o que lhe acontece daqui a algum tempo. Lá onde você trabalha,
Você entrou ali e disse: Senhor, eu quero ser um servo de Deus aqui. Olhe o seu estado agora. Talvez você achou que se posicionasse como cristão, eles iriam julgá-lo uma pessoa inconveniente. Pode ser que sim, mas você precisa aprender como se portar como cristão sem ser inconveniente. Você tem que aprender que o cristão está em algum lugar para ser útil, para abençoar as pessoas, e não para ser inconveniente. No entanto, vírgula, há situações em que você precisa se posicionar. As pessoas exigem a sua posição e você não pode ter medo. E então você se torna inconveniente por causa dos conceitos e preconceitos. Aí não tem o que fazer. Você tem que tomar cuidado. Satanás pediu que Jesus pulasse do pináculo do templo, lembram-se? E ele disse o que a Jesus? Para com essa história. Para que você vai sofrer nesse mundo? Que conversa fiada. Vai lá no pináculo do templo, na torre lá mais alta, e pula de lá. Você é Deus. Os anjos virão, imagine que cena, os anjos vindo, te sustentando, todo mundo olhando, todo mundo vai olhar para você, e eles vão acreditar em você. O que Jesus fez? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele estava dizendo: não é esse o caminho. Nenhum milagre sensacionalista transforma pessoas. Vamos supor que agora, nesse instante, você que está aqui doente, de repente Deus te cura. Nós vamos bater palmas, nós vamos ficar contentes, mas isso não nos torna pessoas cheias de fé. Nem o pastor que orou por você pode estar expressando uma fé verdadeira. Na verdade, ele pode dizer agora: está vendo, irmãos? A nossa igreja é fogo, aqui cai o poder. Ele começa a fazer um jogo de marketing, porque ele é malandro. Ele é astuto. Ele não está agindo com humildade. Jesus poderia pular daquele pináculo, mas moralmente não era correto, porque Jesus iria o que? Estragar o projeto de Deus em trabalhar no coração das pessoas e na mente. Espiritualmente era incorreto, porque Jesus veio para obedecer a Deus e não ao mundo, a Satanás. E lá no Éden, Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles acharam que poderiam ter acesso a uma coisa que Deus não lhes havia dado. O que? O conhecimento do bem e do mal. Quando uma coisa é boa e quando ela não é. O homem não tinha essa preocupação. E ele pensou que, obtendo esse tipo de conhecimento, iria saber discernir quando algo fosse bom ou não. É impossível.
Deus nos ensina que a vontade dele é boa. Se nós fazemos a sua vontade, então aquilo é bom. E o que é bom? Aquilo que é útil. Se alguma coisa não edifica, se você vive uma vida que não edifica outras pessoas, você tem conhecimento do bem e do mal, mas você não consegue discernir a sua fragilidade moral e espiritual. Neste instante você pode estar assanhado com alguém e dizendo para si mesmo: eu vou conseguir ficar firme. Não vai. Porque você vai se encostando no barranco, e vai cair. Você pode estar tomando uma atitude agora, uma decisão. Está pronto para tomar uma decisão. E como é que você está pensando em tomar essa decisão? Eu não aguento mais sofrer. Mas isso não é o caminho para se tomar uma decisão. Porque às vezes Deus nos coloca em caminhos de sofrimento. Mas Walter, quanto tempo dura? Davi durou aí uns pares de anos. Não falo caboclo lá, uns pares de anos. Jó, uns pares de anos. Paulo, uns pares de anos. José, uns pares de anos. Par de ano significa muitos anos. Talvez você esteja dizendo assim: eu já não aguento mais. Aguenta assim. Se você confiar em Deus, Ele vai capacitar você para passar esse vale escuro. Mas Walter, quando é que eu vou sair dele? Talvez nunca. Só na eternidade. Isto é, se você se manter fiel. Você pode se livrar de outras tranqueiras, de outras confusões, mas aquela viela, você não consegue sair dela. E Deus não vai permitir você sair dela. Porque é aquilo que te sustenta o caráter. Se um dia Deus amolecer a vida para você, você se perde. Adão e Eva deixaram um legado desastroso à humanidade. Como muitos pais deixam um legado desastroso aos seus filhos. Não educando corretamente, não gastando tempo com eles. E aí, quando os veem metidos em confusões terríveis, eles vão à igreja: ó Senhor, cuida do meu filho. Como é que o Deus vai cuidar de dois inconsequentes? Sendo que um é inconsequente e o outro resultado da inconsequência de um. Você vê como que é. Vou fazer uma corrente, porque corrente? Você está querendo escapar do quê? Você tem que entrar num processo transformador. Oh, vamos orar. Deus envia um avivamento. Que avivamento? Você acha que oração só traz avivamento? E aí eles leem o versículo de 2 Crônicas 7,14 e não entendem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começar a
Estou vendo Luizinha. Desde quando Luizinha é alguma coisa? Luizinha é a mulher do Luizinho. É vagalume. Então, irmãos, o tempo todo você manifesta fé. Então, tome cuidado com o que você ouve. Você ouve certas coisas e acha que aquilo é a verdade. E você começa então a acreditar. Nós somos criados por Deus para vivermos pela fé. Eu enumerei algumas coisas. Você faz viagem de ônibus, de avião, de trem, de navio, de carro, porque você confia. Imagine você subindo num negócio pesado, de mais de 40 metros de comprimento, com asas enormes, com as turbinas que você não cabe dentro da sua casa. E você diz assim, quando você entra lá, tem 4 sessões de cadeira, 3 para lá, 3 para cá, 8 no meio, 6 no meio, isso sobe. Se você parar, você abrir o bagageiro embaixo, você vê quilos e mais quilos e coisa entrando, depois entrando, não vai subir. Mas alguém te explicou que aquilo sobe. E então você vai e entra, e na primeira viagem você segura na poltrona, e está até câimbra. Você entra num ônibus, quem te garante que não tem um homem bomba lá? Você para na plataforma de um trem, quem lhe garante que um cara atrás, mal intencionado, não vai te empurrar? Mas todo dia você para no trem e fica vendo ele. Você faz questão de pôr a cabeça além da linha amarela. Pode reparar, o trem vem de lá, todo mundo sabe que vem. Por que o cara tem que fazer isso? Ele está querendo levar um chutão. Não é verdade? Imagine você arrumar um emprego num prédio no 25º andar. Quando dá aquela ventania, ele balança um pouquinho. E você fica lá, porque você aprendeu que aquela construção é sólida. E quando você sobe no elevador? Quem lhe garante que aquilo não vai despencar? Aí você toma bebidas variadas. Você está tomando leite, você está tomando suco, você está tomando Coca-Cola, você está tomando Guaraná. Às vezes isso não presta, não presta. O que presta? Quando você bebe o leite, aquela caixinha está cheia de alumínio. Aí você vai tomar água da torneira, não pode. Aí você vai tomar água que vem lá da coisa. Quem te garante que aquilo não foi engarrafado corretamente? E você estava tomando água. Aqui, ó, não vou falar mais não. Aqui, ó. Quem te garante? Mas você acredita. Aparece na televisão, compre água. Esta água, fresh water, magnífica água. Você nunca bebeu água como esta. O sabor desta água é inigualável. E você chega correndo no outro dia, tem fresh water?
Você bebe aquela água e acredita que o sabor é diferente. É água. Você compra remédio acreditando que vai melhorar. Teve gente que melhorou com remédios feitos de farinha de trigo. Vocês se lembram disso? Você respeita as leis porque elas te protegem e protegem os outros. Você acredita. E quando você casa? Você acredita? Como que a fé se desenvolve? Primeiramente pelo conhecimento que você adquire. Ou não é assim? No mundo natural é assim. Você compra um carro e você aprende que tem que sentar lá, colocar o câmbio na letra D, se ele for automático. Primeiro você tem que colocar na letra P, aí você liga a chave e aperta o freio e eu liguei, está funcionando. Aí você segura o freio e põe na letra D, sobe o freio e pisa. Você foi passado como você tem que fazer, você acreditou e teve fé. Você olha, você está com uma necessidade em casa, então vem um programa na televisão e mostra aquele produto e você diz, é isso que eu quero. E então, no outro dia você corre lá e a pessoa fala, olha, como na televisão ele faz isso, mas isso é isso. Aí quando você chega em casa e vai usar, você percebe que foi enganado. E o que você faz? Devolver não dá mais, você já usou. Frustrado, você coloca aquilo num canto, até que um dia aquilo desapareça por completo. E o que você aprendeu? Da próxima vez você vai buscar mais informações. Você vai fazer o quê? Uma avaliação. Ai, Walter, agora eu encontrei a pessoa dos meus sonhos. O olhar dessa pessoa flechou meu coração. Minha alma está traspassada pelas palavras românticas dessa pessoa. Você precisa ver como essa pessoa é bacana. Nossa, é com essa pessoa, não estou falando que é homem nem mulher, hein? Essa pessoa com que eu vou gastar o resto dos meus dias. É resto mesmo. Você vai ver o que vai acontecer. A pessoa fez que enganou, que foi, que era bom, que não sei o que era honesto, sincero, trabalhador, afeito à família. Aí casou.
foi para o céu, aquela maravilha, né? E dorme tarde, e acorda tarde, e vai para a praia. A pessoa sempre pôs o pé na água e diz, que é gelado. Agora põe água no gelado, como está um amor aqui, né? Ai, Aninha, vem cá. É tudo bonito. A salvação. Aí peixinho, tem espinho. Calma, benzinho, calma, daqui o peixinho. Está tudo certinho. Passam-se alguns meses. Então a figura desfigura. Aí vem a tristeza. Aí a pessoa fala assim, como é que eu não vi? Ou não é? Você já conversou com pessoas que falaram isso para você? Como é que eu não vi? Aí ele corre na igreja e vai fazer campanha para Deus consertar aquele condenado. Imagina. Você acha que Deus vai fazer isso? Deus fala assim, tá bom, eu quero alcançá-lo. Eu não quero que você faça igual o produto que você comprou e colocou no escanteio, porque aquilo lá é um produto, isso daqui é ser humano, eu criei. Eu quero salvar a vida dele. Só que para fazer isso, eu vou ter que mexer primeiro na tua. Sabe por que você está nessa situação? Porque lá atrás você nem me procurou. Era um tal de mimimi. Era tudo bonitinho. Agora, ó, tô saindo, né? Eu vou até a esquina. Que diabo! Eu já vi isso tanto. Aí Deus diz, ó, para mexer na vida dele, tem que mexer primeiro na sua. Aí a pessoa quer fugir do processo. Porque para Deus atingir aquela pessoa, essa aqui tem que mudar, ela tem que aprender agora a ter atos de amor que expressam a sua verdadeira fé. E aí? Sabe do que ela estava querendo fugir? Da cruz. Porque Jesus disse, aquele que não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo, meu seguidor. Então uma pessoa que não nega a si mesmo é uma pessoa que não tem fé. Note, às vezes Deus põe um fim realmente em determinadas coisas, mas a pessoa tem que ter muita certeza. Até quando você tem que aguentar? Você se lembra na semana passada que eu citei esse versículo? Agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Por quê? Porque a fé não é esperança. E a esperança também não é fé. Tanto a fé como a esperança só podem existir dentro do molho
o amor. Você teve fé para começar, mas você não pode ter fé para continuar se você não amar. Não é à toa que o primeiro mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo. Desses dois depende o que? Todos os ensinamentos das Escrituras. Foi o que Jesus disse. Não é a fé que comanda a sua vida, é o amor. O amor dá qualidade à fé. O amor dá qualidade à esperança. A pessoa ama, segundo a definição bíblica de Deus, que eu disse no início, que o amor não é um sentimento. O que ela tem que fazer? Morrer para si, morrer para o ego, fazer o seu ego se submeter ao senhorio de Deus. Isso não é fácil. Como uma pessoa egoísta pode manifestar fé? Nunca. Jesus disse certa vez assim, em Mateus 6, versículos 19 ao 21: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Jesus não está condenando aqui uma pessoa que se tornou rica. Não é isso. Ele está dizendo, alertando, tanto rico como pobre, para terem riquezas no céu. Não vivam só em função de coisas terrenas, não vivam só em função de uma fé, de uma esperança que lhe garanta coisas neste mundo, somente aqui. Se você está prestes a se casar, você acha que vai resolver a sua vida, a sua felicidade? Agora você encontrou o fulano que é o teu príncipe. Espero que ele não seja o príncipe das trevas. Para dizer a verdade, você não precisa de Deus para ganhar coisas nesta terra, basta se corromper, basta vender sua alma para o diabo, basta você aprender o caminho da esperteza. Aprenda a enganar os outros, e você vai começar a adquirir coisas. Meu irmão, existe um ditado que diz que o mundo é dos espertos. De fato, o mundo é dos espertos, mas o reino dos céus e a eternidade não lhes pertence. Jesus disse em Mateus 6, 33 e 34: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. E então ele conclui: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações.
para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Deus não está dizendo que vai nos livrar de dificuldades, Ele está dizendo que você vai ter que aprender a lidar com elas. Como? Colocando em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, o governo dele, a orientação dele. Jesus aqui, ele está fazendo uma comparação entre o pagão e aquele que ama a Deus. O pagão, ele procura o quê? Só o que lhe interessa. Se ele pede oração, ora por mim, para Deus me dar isso. Já o Filho de Deus diz, me ajude na oração, para Deus me ensinar como lidar com isso. Existem alguns pastores que dizem, o Walter deixou de acreditar na cura divina, por isso ele ficou doente. Mentira. Mas se você pensar que eu fico atrás de Deus todo dia dizendo, me cura, me cura, me cura, me cura, o que é isso? Eu lembro que fico doente ou passo mal, às vezes pelos sintomas que eu tenho, mas a minha mente, eu procuro concentrar nele. Me ensine a viver de um modo que te agrade nesse instante, Senhor. Eu não fico caído, me cura, me levanta, me tira do estômago, vai me dar outro estrombo aí, Jesus. Nada. Eu quero voltar a comer picanha, eu quero encher a barriga de maminha na manteiga. Então, com alho. Quero ter aquele barrigão. É vermelho, cadê vermelho? Vermelho. Aquele frango do Egito. Aquele frango do Egito cheio de alho. Na verdade, o alho matou aquele frango. Então, toma cuidado. Eu disse a você, uma pessoa engana e ela consegue coisas. Outra maneira é a pessoa estudar, trabalhar duro, desempenhar, ele consegue coisas. Mas qual dos dois estão certos perante Deus? Nenhum. Porque os dois são egoístas. Os dois só estão visando o quê? Benefícios próprios. Um pelo meio do engano e o outro por uma pseudo-honestidade. Eles não estão buscando os princípios do reino. Eles estão gerando sobre a terra o quê? Mentira. Que o homem pode ser feliz sem Deus. E não pode. Amanhã você vai se deparar com outro problema que você não tinha hoje. Não tem hoje. Eis que lhe digo, meu servo. Abre a mala. E você vai ver o rebu que está lá dentro. Amanhã você vai ter um problema. Se você não tiver um probleminha amanhã, levanta a mão para o céu e não deixe de ajudar quem tem. Durante a semana você vai ter vários problemas. Não tem como escapar. Cada dia vai trazer a você uma dificuldade. Não se iluda. O Filho de Deus, ele não busca primeiramente a solução.
ele busca o reino. Por isso essas igrejas que vivem fazendo campanhas e correntes e novenas e dando às pessoas uma falsa esperança, Jesus nunca fez isso. Ele nunca enganou as pessoas. Ele nunca deu às pessoas uma falsa esperança. Ele sempre ensinou as pessoas a aprenderem a se relacionar com Deus. É por meio do relacionamento com Deus que você descobre o que Deus pode e quer fazer na sua vida. Se Deus quer curar você, Ele vai curar. Chega um momento que você vai ter aquela convicção, é agora, e você percebe. Em outros momentos, você não está nem aí. Daqui a pouco você está fazendo coisa que não, não podia fazer. Você diz, meu Deus, que é isso? Você foi curado. E você fica escolhendo as mãos de pregadores. Vamos ver, põe essa mão. Eu já vi pregadores dizendo assim, eu não sei o que tem nessas mãos. Alguém já viu isso? Não me deixa sozinho nessa, né? Eu já vi isso. Eu não sei o que eu tenho nessas mãos, porque quando ele põe as mãos, o poder sai. Vi muito isso. Você não tem nada. Você não é nada. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Agindo eu, quem Ele quer. Deus pode não fazer o que você quer, mas Ele sempre vai fazer o que Ele quer. Jó entendeu isso. Não tem como se opor a Ele. Então, para terminar, que vocês já tiveram muita paciência comigo hoje. Obrigado. Pode se retirar. Já vai Itaquera. Então, já pulou. Então, a fé tem por alvo nos tornar discípulos de Cristo e não manipuladores de Deus. Você não pode determinar a Deus o que Ele tem que fazer. Uma vez que eu busco o reino de Deus e aprendo um modo de vida que agrada a Deus, eu devo acreditar que o mais Ele me dará. Se eu preciso de força, Ele me dará. Se eu preciso aprender como lidar com o filho, com o marido, com a mulher, com a sogra, com o diabo, que não é a sogra, é o outro. Ele me ensinará. Às vezes nós temos problemas aqui entre irmãos. Por que você vai guardar mágoa? Pede a Deus que te ensine como lidar com a situação. Aprenda a amar. Não fique enchendo sua cabeça de uma esperança que são apenas sonhos pessoais. Eu não consigo mais viver, porque minha vida, por que eu fui enganado, meu Deus? Para que viver assim? Dê utilidade à sua vida, engrandeça a Deus. Para de chorar por porcaria, por lixo. Deus te livrou de uma lata de lixo e você está chorando.
Deus te livrou de um futuro desastroso, e você está chorando. Se você aprende a buscar o reino de Deus e confia no Senhor, então acredite que Deus vai suprir suas necessidades, aquilo que é necessário, e até fará milagres se for o caso. Não foi isso que ele fez no Egito? Se for necessário, eu abro o mar. Se é necessário, eu faço chover pão do céu. Se for necessário, eu faço chover carne do céu. Se for necessário, eu faço sair água da pedra, em favor daqueles que creem em mim. Um dia, irmãos, você vai com todo o coração dizer francamente: até aqui o Senhor me ajudou. Porque você vai fazer uma peneirada na sua vida, uma avaliação, e você vai ver o quanto Deus já lhe fez. Fuja da fé que não ensina você a construir sua vida sobre o temor de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o respeito a Deus. Fuja desse tipo de fé que diz que você vai ter vantagens se você der um cascalho, se você der dinheiro. Fuja do tipo de fé ensinada que não lhe ensina nada acerca de Jesus Cristo. Você foi chamado por Deus para viver a semelhança dele, isto é, para pensar como ele pensou, para agir como ele agiu. É fácil? Não é, mas este é o desafio. O meu desejo é que Deus levante homens e mulheres, e principalmente neste lugar, que você pare de ficar chorando seus traumas, suas mágoas, e seja útil às pessoas. Transmita a alegria da sua alma, transmita a coragem do seu coração, a coragem que Deus lhe dá. Saia da penumbra, ainda que o ano vale escuro, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Como seria a sua vida se você estivesse se preparando verdadeiramente para a eternidade? Você continuaria a fazer o que está fazendo? Você continuaria sendo o que está sendo? Ai, tudo dói, ninguém cuida de mim, que é papá. Faça alguma coisa por alguém, que você vai ver o quanto Deus é capaz de usar você. Se você estivesse com vontade de realmente tentar na eternidade, você tomaria a decisão que está tomando. Você levaria a sua fé em Jesus com mais seriedade. Você teria mais disposição para ouvir a mensagem de Deus, a voz de Deus. Você se importaria em abençoar mais as pessoas do que esperar a bênção. O apóstolo Paulo diz: sendo pobres, enriquecemos a muitos. O que significa isso? Ainda que Deus não nos dê nada, através de nós, Deus dá muitas coisas aos outros. Eu me alegro com isso. O meu maior desejo era estar pregando aqui um dia e ter um ataque do coração e cair fulminado aqui. Essa seria a melhor morte para a minha vida.
Eu ia falar, Marlene, se afasta do Corinthians. Você amaria mais a Deus e confiaria nele. Cuidado com o que você ouve. As pessoas podem enganar você, falar de uma fé que não levará a nada. A verdadeira fé te leva aos pés de Cristo para aprender. Fé que não conduz uma pessoa ao aprendizado é mentirosa. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para abençoar a sua nessa noite. Confesso que quando eu estava escrevendo essas coisas, eu não estava me sentindo muito bem. Mas eu quero que se dane. O que vale é a disciplina, é o desejo. É o desejo. Eu quero chegar aqui com uma palavra de Deus e sair daqui abençoado por vocês e pelo meu Pai eterno. Que Deus os abençoe. Amém. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti.